Então vamos lá, pessoal. Então todo mês, nós, representantes comercial, começa tudo do zero. Virou dia primeiro, virou abóbora, e tem muito representante comercial que sofre com isso. Eu sou um cara que eu sofro isso faz 30 anos, só que eu consegui fazer uma tratativa não psicológica, e sim de comportamento. E eu descobri a cura dessa questão de depender de vendas somente no final do mês e começar o mês do zero. E eu vou trazer para vocês agora, de uma maneira prática, objetiva, como tudo isso é possível, como é possível escalar vendas, como é possível ganhar dinheiro com a representação comercial. Tem muitos mentorados meus que ganham dinheiro com a representação comercial. Tem gente aqui vendo a live que é bem-sucedido, que sim, é bem-sucedido, mas sempre cai a reflexão, cai o momento de reflexão. Dá para faturar mais com a representação comercial? Dá. E essa trava do começo do mês é um câncer. É um câncer para a indústria, é um câncer para o distribuidor, porque muitos representantes comerciais parece que ativa o módulo venda no final do mês. Essa é a impressão. Só que não é isso. O que acontece com o representante que não tem organização, não tem método, não sabe fazer o rolê? E agora eu vou falar que essa repetição que você acha que é mérito, você bate a meta no final do mês, isso não é método, não é mérito. Isso é um desespero velado em aceitar ser medíocre. Olha como é pesada essa frase. E eu começo aqui a live trazendo algumas estatísticas. 28% do tempo do vendedor de rua, do representante comercial, 28% é que ele usa para vender. Os outros porcentos, os outros quase aí 70% do tempo dele é desperdiçado com improviso, com o cara que apaga incêndio, o cara que não tem rota, o cara que não sabe para onde vai, o cara que não sabe fazer o rolê. Então, ele fica ali. Outra estatística que traz da Rap Voar, que é um grande bloco de pesquisa americano, no segundo semestre de 2025, 57% das equipes comerciais de campo não bateram metas. E eu vou explicar esse bater meta, talvez você está falando, Erlon, mas eu bato metas. Com certeza, a meta que as companhias dão, elas são menores do que você poderia ter. Tanto é que tem muita representação que divide as regiões, porque o representante não performa do jeito que devia performar. E eu vou explicar aqui. Então, guarda esse número aí. Ó. 28% do seu tempo é perdido. Não é perdido, não. Ele é focado em vender. O resto é perdido em apagar incêndio. Então, você não é dono do seu território. Você é refém de uma falta de método. Você é refém de um comportamento ruim. Você tem um comportamento ruim pela falta de método, tá? E eu sempre falo, talvez tem gente aqui me assistindo, tem gente assistindo no Instagram, tem gente assistindo no TikTok, que bate suas metas. Só que dá para fazer mais. E eu vou explicar aqui no detalhe. Quem sofre tanto o primeiro dia do mês? Existe um porquê do sofrimento. A neurociência explica que a amígdala do cérebro, ela não sabe diferenciar se você vai ser comido por um leão, se você tem que correr porque um jacaré vai te pegar, porque você vai apanhar no trânsito, daquela sensação do medo de não pagar as contas no final do mês. Então, no primeiro dia do mês, a gente tem duas situações ruins. O medo do mês, que não sabe quanto vai vender, e quanto vai vir de comissão no dia 10 ou no dia 20. Quantos de vocês aí não sofrem disso? Não sabe quanto vai ganhar. Sabe por que eles não sabem quanto vai ganhar? Porque não tem método, porque não tem um site, porque não tem um sistema. Então, fica ali, dependendo dos dados da indústria. E vira aquele Kinder Ovo, relatório de comissão.
chega lá o relatório de comissão no dia 5, 6, é dali que vai fazer o planejamento financeiro da tua casa. Então, sim, eu sofri isso por anos. E sofro o meu primeiro dia do mês, mas não com esse medo de não pagar as contas, e sim como eu vou ganhar mais dinheiro. Aqui na evolução de resultados, a gente tem um método, tem um porquê fazer 7 dígitos por mês. É isso mesmo, pessoal aqui do TikTok. Estamos numa live. Quer ir aqui para os slides? Clica aí, www.erlonamaral.com.br/links, acessa o link aqui, entra que vai ter um sorteio incrível. Então é isso mesmo. O escritório fatura esse número, 7 dígitos por mês. E agora a gente está trabalhando uma fusão. A gente vai fazer uma fusão, uma sociedade com outro escritório grande, e a gente vai incorporar aí mais aí 40 milhões por ano. Então, aqui, ó, então, aquele medo, então o cérebro não sabe ver. Então, isso te gera o quê? Ansiedade, te gera medo. E o que acontece? Você tem medo de virar custo, e você vira custo. Por quê? Eu trouxe na outra live, trouxe esse slide aqui proposital. Por quê? 75% dos compradores B2B preferem comprar sem um representante comercial. Talvez você aí, eu falo tudo para minha audiência, que são representantes comerciais, meus mentorados, as palestras que eu dou. Eu dei uma palestra há pouco ali, tinha mais de 200 representantes, e ali nos bastidores todo mundo veio falar comigo, falou, Erlon, mas como assim? Eu tenho vários clientes que me adoram, mas está trocando a geração. Já tem um percentual grande. Vocês vão perceber que eles não querem mais a visita. Isso já é um indício. Não é que eles não te querem, eles não querem o contato, porque pelo contato B2B, por um site B2B organizado ou por agentes de nutrição de IA, é mais confortável para ele, é mais rápido comprar do que te atender, perder tempo. Então, fique atento com esses dados, eu trouxe esse dado de novo, fique atento, pessoal do Instagram aí, ó, que não está acompanhando a live. Então, 75% dos compradores B2B preferem comprar sem você. Fica um alerta aí. Vamos falando aqui, então. Então, o que é essa matemática? Aqui é meio óbvio, tá, pessoal? Mas eu vou trazer para a realidade de vocês, representantes. A matemática que a maioria ignora. 60% a 70% de chance de vender um cliente que já te conhece. Isso é óbvio, isso é uma estatística pública também de Harvard, que traz isso. Isso é velho, isso todo mundo sabe, o marketing sabe. E 5 a 20% chance de você vender para um cliente que não te conhece. Então, assim, ou seja, é 25 vezes mais barato manter uma carteira de quem te conhece do que você abrir um cliente novo. E eu vejo representante comercial, e aqui no método ARPA eu trago isso, você que é mentorado já viu, e você que está me conhecendo e não sabe ainda, a gente tem uma regra do método, 60% do tempo no ativo, porque isso é muito poderoso. E eu vou explicar aqui na matemática do slide, fica aí, não sai não, que vocês vão ver essa matemática como ela é poderosa, ela é poderosíssima. Então, assim, se é 25% mais barato cuidar da carteira, e você tem a síndrome do pânico no começo do mês, o que está acontecendo? Por que você não vem um método? Por que você não cria um jeito de trabalhar, pessoal? Isso aqui é estatístico, isso aqui é a matemática que muito vendedor ignora. E por que eu estou falando isso? Aqui, olha que brutal que é isso. Ó. 80% das vendas exigem mais que 5 pontos de contato com o lead. Ou seja, aqui no método eu trago mais de 15 pontos de contatos. E eu vou explicar isso no detalhe para vocês. Cara, você perde venda por ansiedade. Porque 80% das vendas acontece depois do 5º follow-up. Para quem não sabe o que é follow-up, é um ponto de contato com o cliente. É a hora que você retorna
Eu não vou entrar no detalhe com isso, não vou entrar nesse detalhe, porque todo mundo sabe com follow-up, mas isso é uma estatística esmagadora. Então, se 80% das vendas acontece depois do quinto contato, por que você some? 92% dos representantes comerciais, e eu estou falando de representante comercial, porque o representante comercial ele é um cara completo. Ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele atende tanto a rua como interno. E você que é de B2B, talvez você que é de B2B, você tenha essa mesma dor. Então, assim, 44% desistem na primeira e até a segunda tentativa. Ou seja, ele descarta a oportunidade porque tem muito a fazeres. Até aí, talvez você ache normal. Por isso que não bate meta. Então, vamos lá. 80% depende do ponto de contato, após a simples interação. Aí, 44% desiste. E 92% não fazem. Gente, não bate meta. A cadência mata a ansiedade. A cadência é primordial para você resolver a ansiedade e seu faturamento. E o método mata o improviso. Por que eu estou dizendo isso e eu vou chegar no contexto? Não dá mais para não ter o copiloto de inteligência artificial. Não dá mais para você não ter um apoio de um CRM automatizado. Não dá mais para você não pagar uma apresentação do Canvas, que custa R$ 39. Não dá. Então, assim, esses dados, eles são velhos. Isso é dado velho, isso. Isso aí se ensinava na década de 80. Vale até hoje, gente. Só que hoje piorou. Por causa do comprador, geração Z, geração X, a gente é atendido por um rapaz de 30 anos, 25 anos. Então, atenção. Então, vamos lá, só para não perder o fio do raciocínio aqui. Então, a cadência mata a ansiedade e o método improviso. Então, atenção nesse número. Pelo menos 5 pontos de contatos com o cliente a cada proposta enviada. Isso é matemático. Então, o mês, se, pessoal, quer ter um mês bom, quer pular da síndrome do primeiro dia, fatia o mês. Aqui no método ARPA, a gente fala sobre o fatiar o mês. Claro que eu trago uma visão um pouco mais técnica. Então, pessoal, fatia o mês. Que nem hoje, nós estamos na terceira semana do mês. Semana que vem já é fechamento. Eu tenho certeza que tem gente começando a trabalhar a carteira ativa hoje. Que amanhã é sexta, falta 2 dias para sexta-feira, vai encerrar a semana, agora que ele está vendo a carteira ativa. Com certeza você não tem previsibilidade no seu funil. Então, presta atenção nisso. Mês fatiado. As operações de elite americanas, que os caras são incríveis, e eles estão atrasados em IA, tá? Estou indo para Dallas dar uma palestra falar sobre isso. Como estão atrasados em tecnologia de automação, não com o entendimento da IA. E nós aqui brasileiros também estamos atrasados, mas estamos um pouco mais na frente. Então, fatia o teu mês. O que eu quero dizer? Primeira semana, base segura, carteira curva A, quem comprou, quem não comprou, dá aquela pegada ali os 2 primeiros dias do mês e você consegue entender onde você perdeu dinheiro, onde não veio o seu faturamento. Quando você entende isso, você faz um hiperfoco daquele cliente que te conhece, aquele cliente ativo. Gente, é tão poderoso isso. Eu estou mentorando um rapaz e aqui no método a gente faz uma curadoria da carteira. O método é estratégia. Então ele me manda a carteira, quando é personalizado comigo, eu analiso a carteira dele e eu faço essa curadoria da carteira por mapa de calor, pelo tamanho. E quando eu mando a carteira, o que eu quero entender por carteira? É a carteira de trabalho. Depois a gente separa os status. Ele me mandou a carteira, tinha 17 clientes. Falei, cara, liguei para ele, falei, tá errado isso não? Falei, essa é minha carteira de trabalho. Olha como que é a mente da maioria dos representantes. O cliente ativo, ele é a tua base.
A carteira é o inativo, é o cara que está sem crédito, é o cara que te compra a cada 90 dias, pelo amor de Deus. Aí ele, conversando, ele mandou a carteira, 200 clientes. E eu vou te falar para vocês, eu fiz a primeira estimativa dele, ele está faturando 180 mil. Na minha estratégia, é para ele faturar 400 mil com a mesma carteira, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos voltar aqui, ó. Primeira semana do mês, entenda quem não comprou. Ponto. Analisa. Quem repôs? Curva A. Como está isso? Segunda semana do mês, os inativos. Aí para sua indústria, talvez inativo é 90 dias, talvez é 15 dias, fique atento. Tem representante esperando a indústria mandar o cliente inativo, pelo amor de Deus. Depois que ele virou inativo, senhores, você já perdeu o cliente, porque o televendas papou. Então, segunda semana do mês, resgate os inativos, vê lá, dá uma olhadinha. Terceira semana do mês que estamos, é a caixa, é a caixa estratégica que eu falo. Faz os follow-ups. O certo, gente, é follow-up até vender. Não tem contagem de follow-up. Mas a gente fala aqui para ilustrar, pelo menos 5, né? Liga para o cara, não deixa esfriar a tua carteira. E o fechamento limpo. O que eu chamo de fechamento limpo? Quando você faz o ponto de contato com o cliente, o que você traz? Você manda a base, você manda os produtos, você manda o último preço. No método ARPA a gente aprende tudo isso. Quando chega o fechamento do mês, você não fica falando só de preço, você já trabalhou as implicações do cliente. Contato reativo e aleatório. O erro não é a falta de esforço. Você já roda igual condenado. Se você é um vendedor de telefone, você já liga igual um camelo, um cavalo. Só que muito de vocês só aparece para o cliente quando você precisa vender. Quem nunca aqui, ó, deixa aqui os comentários. Quem nunca deixa para ligar, lembrar daquele cliente quando a tua meta está apertada? Se a meta anda depois do dia 15, eu tenho certeza que nem cliente ativo você liga. Você já bateu a meta. Quem nunca fez isso? Então, você só aparece no final do mês. O cliente percebe, filho, que você está com a meta apertada, se você só liga para pedir. Sabe aquele jeitinho? Ah, eu peço mesmo. Ah, ajuda a bater a meta. Tem representante que pensa e pensa que ele usa esse argumentinho furado para toda a carteira dele. Ele liga para 20 clientes dizendo a mesma frase. Falta 5 mil para me bater minha meta. Aí na cabeça dele, eu vendo 10 pedidos no final do mês, faturo 50 pau ou 60 pau, ou a meta da média dele, e ali ele não trabalha. Gente, depois reclama que representação comercial tá foda, que representação comercial é árduo mesmo, para quem não trabalha. Tem que trabalhar todo dia, tem que vender todo dia. Por isso que o primeiro dia do mês a amígdala pula, o leão vai comer mesmo, não sabe, ceboleto, vai se ferrar mesmo, e se ferra. Olha essa matemática. E fica aí que eu vou trazer uma matemática que vai te impactar. Fica aí. O custo que você não enxerga. O cliente que parou e você não viu. Quantos de vocês que esquece de ligar para o cliente, que está bem no mês, que não deu tempo? Quando vai ligar no outro mês, o cliente já está no televenda. O cara ficou inativo, você nem viu. Quantos de vocês não faz isso? Põe isso numa progressão, que eu vou falar da matemática, quanto dinheiro você deixa na mesa? Aí reclama, aí vira um captador de cliente novo. É o dia inteiro tentando vender para cliente novo. Ah, eu tenho que abrir fulano, eu tenho que abrir Beltrano. Cara, o dinheiro está na carteira. O dinheiro está na carteira, presta atenção. Roda e visita cliente que não vale, porque não tem estratégia, não sabe quanto o cliente custa, não sabe o LTV do cliente, não sabe nada. Aqui no método ARPA, a gente vê isso. O método ARPA é estratégia comercial. E toda live eu falo isso, eu perco venda de método e mentoria, porque o vendedor, na hora que faz o diagnóstico comigo, vê que tem que trabalhar.
Ele aprende a trabalhar, ele não aprende, eu não sou treinador de vendas. É óbvio que eu sei método. Spin, cross, receita, previsível. Manda o pau aí que eu falo de tudo. Snap, é óbvio que eu sei. Mas eu não ensino isso não, gente. Eu ensino estratégia. E o método é poderoso. E agora eu ensino estratégia empacotada em IA aplicada em vendas. Mas não é IA de GPT, não. É IA de verdade. É robô humano. Eu vou falar disso aqui. Aí você fica a hora digitando pedido. Quem de vocês deixa janta correndo para digitar pedido à noite? E o pior, digita o pedido à noite no software da indústria, não tem um controle. Não tem um controle. Fica horas. Então, assim, ó, vamos pontuar aqui. Custo que você não enxerga. Cliente inativo você não viu. Gasta dinheiro com quem não quer comprar. Por que ele não quer comprar? Você sabe que ele não quer comprar. Lembra do follow-up? Lembra da nutrição? Lembra do bot de IA nutrindo como fosse você? Você já sabe que ele não quer comprar. Não gasta dinheiro, gente. Horas digitando pedido. Por que eu trouxe esse slide? Horas, e eu estou reforçando. Pessoal, presta atenção. Se você tem um software implantado num CRM automatizado e você tira o pedido para o software, você faz uma skill e você importa o pedido automático para o sistema da indústria. Então, como eu te falei, aqui o escritório está fazendo uma fusão, a gente deve trabalhar com mais de 100 milhões ano de vendas. Como que a gente põe pedido aqui? Tem 2 back-office só. Então, eu estou falando uma coisa que eu pratico, tá? Eu não sou. Para quem não me conhece aqui do TikTok, que eu sou novo de TikTok, eu não sou treinador comportamental e ex-vendedor, não. Eu sou vendedor. Sou representante comercial, com muito orgulho, graças a Deus. Bora lá? Então, esse custo não aparece na tua planilha. Você não tem nem planilha. Esse custo vira aquela conta que eu falei ali no começo. Quando você recebe o relatório de comissão, é aí que você vai fazer o planejamento financeiro. Você não sabe quanto você vai ganhar, você não sabe quanto vai vender, você depende da indústria para tudo. É essa a questão. Eu trouxe esse slide aqui, pessoal que não está vendo o slide, eu sou representante comercial há 30 anos. E eu escrevi um livro, e naquele livro eu falo sobre a troca de gerações com tecnologia e como impactou minhas vendas. Então, eu trouxe aqui, eu comecei na representação em 1995, e era fax. E eu já fazia uma estratégia de fluxo de nutrição, que é o que eu quero entrar agora nesse detalhe com vocês. Preste bem atenção, pega o papel e caneta, escreve aqui no chat aqui as perguntas, e eu vou falar aqui, em 1995 eu comecei. Eu fazia uma estratégia que eu vendia, eu chamo aqui, eu sou do interior de São Paulo, e eu vendo de rastelo. O que eu fazia? Eu criava a promoção, eu imprimia, e para quem não é da década de 95, talvez tem muita gente aqui que o fax ele era caro. Ter um fax era caro, e passar o fax era caro. Tanto é que escritórios de alto nível tinham 0800 do fax, para o cliente poder passar o fax de graça. Você recebeu o pedido sem o cliente pagar o custo de roaming da ligação. Na década de 90, para quem não viveu, o telefone era pago. Você pagava por ligação. E o representante comercial sofre. Você vê como é o representante comercial sofre desde sempre, né? Tudo é caro para nós, né? Tudo é caro. É foda, cara, é foda. O imposto é 17%, nós que move o Brasil e tudo para nós é caro. Não tem incentivo de nada. Bom, em 95, o que eu fazia? Eu já tinha entendimento da cadência. Tanto é que o método ARPA, ele nasce do campo. Ele nasce do... Porque como nasceu esse método? Por que eu vendia tanto? Isso aqui é uma técnica que eu usava. Eu chegava de viagem, geralmente na sexta até o almoço, porque eu tinha um fluxo de pedido. Gente, eu vendia, hein? Eu era um vendedor no começo da minha carreira que eu vendia muito. Então eu tinha, graças a Deus, muito fax para passar. Ficava ali tempo passando fax. Aí eu já pegava um tempo, eu fazia uma promoção. Eu mesmo criava minhas promoções. Porque na década de 90 até 2010,
e eu vou falar sobre isso, os compradores não tinham velocidade de informação. Então, o que eu fazia? A indústria me mandava uma campanha, exemplo assim, naquela época, inclusive eu vendia fax em 95, tá? Eu já vendia fax. Eu ia vender um produto e eu criava minha promoção. Então, a indústria mandava lá, de R$ 20 por R$ 15. O que eu fazia? Como não tinha comunicação, eu criava as campanhas. R$ 20 para 10 peças, R$ 18 para 20 peças e R$ 15 para 40 peças. Eu mesmo criava minhas campanhas. Aí eu fazia um template bonito, não chamava template, né? A gente usava não era o Word em 95, para quem não sabe, era um outro. Não tinha o Windows em 95. O Windows foi lançado em 95, né? Mas não era todo mundo que tinha. A gente fazia lá, eu não lembro, e imprimia aquilo. E eu passava o fax daquela campanha. Gente, eu pegava a lista de clientes, não é o cliente ativo. Eu pegava a lista de cliente e ficava horas passando fax. Para quem não sabe, eu digitava número a número e passava o fax. Ficava horas. Te juro por essa luz. Na segunda-feira, tinha quilômetros de papel de pedido que voltava com aquela campanha. Eu já usava o fluxo contínuo da nutrição. E dali, eu já começava a minha semana foda, com pedido. E dali, eu definia o ponto de contato para vender mais. Eu já sabia disso. E você, hoje com tecnologia, não faz. Então, eu fazia isso no fax. Quando em 2005 veio o e-mail, eu tinha um Outlook poderoso. Eu cadastrei todos os e-mails do cliente, que era bloco de 50. E eu tinha uma nutrição poderosa. Então, eu criava o mesmo template por e-mail e mandava em blocos de nutrição, com aquela mensagem de exclamação e confirmação de leitura. Todas as confirmações de leitura eu ligava. Todas as confirmações de leitura eu ligava. Lógico que eu vendia. E no ano 2000 eu já era representante grande, tá? Eu comecei em 95, com 5 anos, eu já ganhava bastante dinheiro com a representação. E em 2025 que estamos, digo 25, cara, com a popularização da tecnologia de IA, hoje o escritório tem bots de IA que responde como se fosse humano. As tarefas repetitivas que eu vou falar um pouquinho. E você? Você está lá, qual década que você está? Como que você está? Cadência não é tecnologia, senhores. Faça cadência agora, na unha. Nada supera 50 ligações por dia. Quer vender para caramba? Quer começar com um vendedor? Faz 50 ligações por dia. Ah, Elo, os clientes não atendem. Atende sim. De 50 a 20 vai te atender. Atende sim. Quantos clientes você tem na sua carteira? Olha que pergunta simples, mas poderosa. Responde aí no chat de primeira. Quem sabe quantos clientes que você tem na carteira? Lembra que eu falei que cliente da carteira não é o ativo? É a sua carteira. Como está a tua carteira? Você sabe o que é carteira de cliente, senhores? Vocês sabem o que é carteirização? Sabe o que é isso? Carteira. A indústria valoriza tanto isso, a distribuidora valoriza tanto isso, e eu vejo representante descartando carteira, porque não sabe nem o que é carteira. Digita aí, faz um exercício, digita aí no Google o que é carteira, você vai entender. E quantos compraram no último mês? Uma pergunta simples. A maioria não sabe. Se não sabe quantos compraram, não sabe para quem não vendeu, não sabe quanto vai ganhar, não sabe quanto vai faturar. Quantos representantes começam o mês, que é o tema da live, não sabe quanto eu vou ganhar? Porque não tem essa resposta simples. Quantos clientes eu tenho na carteira? O que eu vou fazer esse mês? O que eu vou planejar? A conta vai doer sempre. O medo vai te acompanhar. A tua ansiedade vai te matar. Você vai engordar. Você vai beber de quarta-feira mesmo lá no futebol, para fuga. Você vai mesmo, representante comercial, aquele comportamento. E o pior, que foi o tema da outra live, para quem estava aí, você é do Instagram, obrigado aí pela audiência. A gente fez uma live que a provocação é o representante comercial acaba pobre. Quantos tem um tio aí que acabou pobre, um ex-patrão que acabou pobre? Meu ex-patrão, que eu fui preposto,
Morreu pobre, morreu devendo. E ele era rico. Foi o primeiro representante na vida que eu vi viajar de Mercedes, o primeiro. Assim, estou falando na década de... Ele morreu ali depois do ano 2000. Ele já era senhor quando eu virei preposto dele. Enfim. E o mercado não aceita mais memória de cabeça. Olha que slide incrível. Mais 29% vendas se você tem um CRM automatizado. 29%. Não é 10%. 29%. Não dá mais para anotar no caderno. Não dá mais. Não dá mais. Eu mentoro gente que fala assim, eu contratei as suas vendas e não uso. Eu quero vender. Para com isso. Tem mais 34% de produtividade. Assuntos repetitivos. Você resolve com automação. Gente, automação não é automação de e-mail. Também serve, né? Automação de WhatsApp. Lembra da outra live? Que o mundo está no WhatsApp? E 65% versus 22%, 65% quem tem CRM bate meta. E 22% só fazem meta medíocre, que não tem CRM, o que anota no caderninho. E anota no caderninho, tá, gente? E eu sei, tem mais de 100 pessoas aqui na live do Instagram, eu sei que você anota no caderninho. Então, pessoal, esse é o cenário. O mercado não aceita mais memória de cabeça. Os dados matam o achismo. Tem representante que ainda acha que IA é caro. É mais barato que um almoço mal pago para um cliente que não te dá dinheiro. Quantos de nós não paga aquele almocinho para o cliente que ele é legal? Eu já falei sobre isso. Porque o cliente é legal, você paga o almoço. Paga almoço para quem merece. E como você sabe quem merece? Com dados. Com dados e fatos. Sua carteira vale ouro, pessoal. Então o mercado não aceita mais memória de cabeça. Clica aqui, printa essa tela aqui, 29% a mais de vendas. Dorme com esse barulho na cabeça. O futuro já chegou. Cara, quem não quer ficar 47% mais produtivo? Sabe quantas horas dá por semana? 20 horas. Eu fiz a pachorra de contar. Isso aqui não é número inventado, não. Isso aqui é número real. Você ganha 20 horas. Um CLT é pago para trabalhar 44 horas semanais. Você é representante comercial, você perde tempo pondo pedido. Você perde tempo resolvendo garantia. Você perde tempo tomando café com quem não merece. Você faz um custo de não ir numa feira em São Paulo porque não tem tempo. Olha aí, 20 horas por semana. Estuda 20 horas por semana. Você vai ser 1% da população mundial. Lê um livro. Então, assim, o que eu te falo aqui? Faz o que você mais sabe. Relacionamento. Nada supera o relacionamento. Eu estou falando de bot de IA aqui como copiloto. Eu estou trazendo essa live para você acordar. Para de falar que você não tem tempo de aprender inteligência artificial. Para com essa bobeira. Tá bobinho. Você é bobo. Para com esse negócio. Ah, é a minha filha que configura meu celular. Pelo amor de Deus. Tá velho gaga? Apostar no Tigrinho sabe, né? Aí a tecnologia serve. Pelo amor de Deus, senhores e senhoras. Vamos faturar. Dorme com esse barulho. O escritório fatura 7 dígitos com esse método que eu estou falando aqui. Não estou trazendo dados inventados. Entra aí no meu site, me acompanha nas mídias sociais. Você que é novo aqui na minha comunidade do Instagram, entra aí, vê meus números, vê quem eu sou. Não estou falando de mim, estou falando de mim para chegar em você. Você que está na live aí, obrigado pelo tempo, mas acorda. A IA avisa no seu celular quando o cliente vai voar. Parametriza a sua carteira para não inativar. Se a sua indústria inativa com 90 dias, coloca isso numa carteira que seja no Excel.
Mas traz o método. O método ARP ensina isso. Eu ensino isso. Eu ensino isso de graça, gente. Tem um monte de vídeo na internet. Mas você quer mais qualificado? Entra aí na Hotmart e compra o curso. Não cai no conto da sereia que o mercado tá ruim com a do Lula. Não cai nessa, não. Que eu vou falar aqui sobre geopolítica. Aguenta aí. Beleza aqui? Quer ficar 47% mais produtivo? Quer ter 20 horas a mais para ir na academia, para levar os filhos da escola, para fazer alguma coisa ou vender mais? Faz o seu copiloto. Faz o seu copiloto. Compra agora o CRM. Temos aí o ARPA-Core também. Lucas, depois manda o link do ARPA-Core lá. Tem 7 dias de graça. E tem uma mentoria comigo. Fechou? Duas escolhas. Ou você continua apanhando, tendo o primeiro dia com ansiedade, não sabendo, Kinder Ovo no relatório de comissão. Cara, o amigo que é de 85 aí devia receber o relatório de comissão por carta. Eu recebi, pasmem, até 2010, o relatório de comissão vinha por carta, não vinha nem por e-mail. Era o Kinder Ovo. Abre lá, aí eu sei quanto eu vou ganhar. Aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pode programar a tua viagem de dezembro aí. Todo representante que para de trabalhar em dezembro. Aí reclama. Eu não tiro férias porque dezembro é caro. Porra, mano, você tem a carteira aí, você é representante comercial. Representante comercial é inadmissível ganhar menos que 20 pau por mês. Dorme com esse barulho. Se você é de distribuidora, dá para ganhar. Faz isso que eu estou falando. Vem para o método. Lê. Não tem grana para comprar um método? Compra um livro. Não tem grana para o livro? Baixa o e-book. Bom, vamos lá. A autoescola está lá num método inquebrável. Por que eu trago o termo inquebrável? Porque quando você faz uma sistemática de cadência e repetição, tudo acontece. É igual a lei da colheita, aquele misto de espiritualidade com energia. Vendas também é energia. Se você repete o padrão e você cura os gargalos, se você cura a procrastinação, você só para de procrastinar se você tem um método. Quantos de vocês aí não emagreceu ou não começou a ler porque criou um gatilho? Tem gente que deixa a roupa da academia, o tênis separado para acordar, ou até dorme com a roupa da academia para não furar. Vendas é do mesmo jeito. Então, quando você escala sua carteira de cliente, que é o tema da live, dentro de um robô de IA, de um CRM automatizado, ou que seja organizado, eu não acredito em papel, mas mesmo que seja, vai vender mais. Aí o método fica inquebrável. Tem que ter um método, gente. Pode ser o seu método, mas faça um método para faturar. Vai buscar o dinheiro na mesa. Olha o que eu quero falar para vocês aqui. O tabuleiro virou. Agora vamos entrar nos dados aqui que vocês precisam saber. Esses dados são brutais. É brutal essa estatística aqui, ó. A informação virou commodity. Se a informação virou commodity, é óbvio que todo mundo tem informação. Se a informação ela está mais rápida, qual que é a tua atuação como representante comercial? Vamos pensar um pouco. Eu sou representante comercial, faz, no meu caso, 30, no caso do amigo, 40 ali, 45 anos. Sou representante faz 30 anos. Se a informação virou commodity, que virou, o cliente sabe até o teu preço de ponta dos outros concorrentes dele, quem compra ou não compra. Não precisa mais de você falar e conversa. O cara sabe que você, se a informação virou. Como que você supera? Como que você supera em vendas? Pensa aí. Escreve aqui a pergunta aqui no, ou deixa no direct do Instagram. Vamos pensar um pouco. Se a informação virou commodities e o dinheiro do seu cliente ficou mais caro, o que isso muda para você? Vamos pensar. Você não está vendendo menos porque você perdeu a mão. Você não está vendendo menos porque você deixou de trabalhar. As coisas mudaram. Os tempos mudaram. Então vamos pensar. Pensa aí.
Quem não entender isso agora vai ser engolido nos próximos 12 meses. Na outra live, eu falei 3 anos. Mudou. O avanço da tecnologia. Vocês estão sabendo da Apple? Eu postei lá na comunidade que a Apple voltou a ser a maior empresa de tecnologia do mundo. Era a NVIDIA, por causa do blockchain de criptomoedas. A Apple superou. Como ela superou? Correndo atrás com tecnologia. A Siri vai ter uma atualização que ela vai se tornar maior que a Cloud em tecnologia de IA. Olha o mundo como está louco. Se até a Apple se mexeu, até a Apple, que não precisa se mexeu, nós estamos discutindo CRM. Eu fui dar uma palestra para mostrar como que um GPT trabalha, pelo amor de Deus, gente. Já foi isso, 12 meses. Anota aí. É 12 meses. Se você não se transformar em 12 meses, pode acontecer coisas terríveis. Porque a indústria está fazendo isso. A indústria tem informação comoditizada. E ela já está robotizando. Pode ver. E eu vejo representantes que só usam o sistema da indústria. Não tem o dele. Tudo bem. Na hora que desligar o botão, a tua carteira. Não estou falando que você não pode ser mandado embora da representação. Estou falando que a tua carteira vai embora. Aí vira igual o mentorado que me mandou 17 clientes de 200 que ele tinha. Então, atenção. Pessoal, então o que... Eu fiz a pergunta deflagradora. O que isso muda para você? Vamos lá. O moedor de carne de 2026. 15% da taxa Selic. Todo mundo está sabendo o impacto que a taxa Selic impacta no representante. Como? A indústria corta o crédito do cliente. Porque quando a taxa Selic sobe, a intenção é suspender o consumo. Se a taxa sobe, o crédito é cortado. Tem as empresas que eu trabalho numa companhia bilionária, ela cortou o crédito dos clientes. Então, o cara que tinha 3 milhões caiu para 2. O cara que atrasa o boleto, acabou o crédito. Só para vocês verem o nível que está a tensão de mercado. Isso impacta no meu negócio. Então, você tem que saber disso. Entender de geopolítica para um vendedor é primordial para vender mais. Porque você antecipa as quebras de objeção do cliente. Precisa entender de geopolítica. Precisa. Dólar a 5,50. Olha que efeito maluco. O dólar recuou, ele sobe e desce, ele está estagnado ali entre 5 e 5,50. Porém, o frete subiu. Quando o dólar caiu um pouquinho em alguns momentos, o cliente nosso acha que vai diminuir o preço do produto. Aí você vem com aumento. Então, você precisa entender de geopolítica para vender mais. O crédito ficou raro, o capital de giro do seu cliente também desapareceu. Aí você vai lá, o bonitão da Balachita, que não tem nenhuma estrutura comercial, não tem carteirização, não sabe o status do seu cliente, não sabe se ele está ativo, inativo, quanto ele dá por mês. Você chega lá e quer vender um pedidinho, e quer dar um prazo maior para forçar o cliente a estocar. O cliente não pode estocar nesse momento. E como você vai bater suas metas, filho? Sem estrutura, sem cadência. Aí eu escuto, a maioria dos mentorados novos fala para mim, Erlon, mas eu ganho dinheiro. Será que ganha dinheiro? Eu vou contar aqui. Maioria dos representantes. Lembra aquela regra 80-20? 20% do seu faturamento, 80% do seu faturamento está em 20%, às vezes esses 20% é 2 clientes. Perigosíssimo. Não está ganhando dinheiro, está sobrevivendo. Então, o cliente não pode estocar. Então, vamos lá aqui, ó. Olha como que é perigoso. A Selic é alta, dólar alto, frete alto. E você, por responsabilidade, não pode vender mais do que o cliente pode comprar. O que você vai fazer para bater tua meta? Responde aí a pergunta.
Segunda pergunta provocativa. Eu tenho responsabilidade porque eu sou foda. Eu tenho alta performance em vendas. Eu sou estrategista comercial. Eu não posso tocar meu cliente. O meu cliente está sem crédito da indústria que eu trabalho. Meu cliente está sem crédito no banco que ele trabalha. O varejo não está andando. Eu tenho responsabilidade de sellout. Eu preciso ajudar meu cliente a vender. Eu, Erlon, bato minha meta. Responde aqui no chat. Aí briga por preço. Eu vou chegar lá como você bate a meta, tá? Aguenta aí que eu vou chegar lá. Eu vou acabar meu raciocínio. Ó, cliente briga por preço. Então você fica brigando por preço. Se você briga por preço, olha como vai emendando. Quando o seu pedido diminui e você não muda a conversa, que é o que eu estou sugerindo aqui, você não entende de números, você não tem CRM, você não tem nutrição, você vive da síndrome do herói, lá pro dia 15 eu resolvo. No fechamento eu fecho. Deixa com o pai. Quem não fala isso aí, né? O custo da sua visita fica maior que a tua comissão. Quantos de vocês fez um roteiro de 3 dias, voltou e falou, cara, eu não devia ter viajado? Quantos não estão fazendo isso? Quantos? Responde aqui para mim. Quantos? Se você é um vendedor B2B, ou se você é um empresário, acredito que esse tanto de gente que entrou aqui não é tudo representante. Se você é empresário, você tem equipe de vendas, quanto você está sofrendo isso? Será que você não está sofrendo isso por não entender de números? E eu vou chegar lá, não entender de cadência? Então, vamos lá, só para mudar o slide. Se você briga por custo, o seu pedido diminui, você não muda a estratégia, o custo da sua visita, o custo velado do seu serviço não paga a sua estrutura. Aí você dá uma questão que eu ouço muita gente falar, eu não vou viajar esse mês porque eu não tenho dinheiro. E o pior, eu não vou viajar esse mês porque não compensa. Compensa sim, você não sabe fazer conta. E eu vou falar da conta, vou chegar lá. Essa é a abertura da minha palestra. Você não pode ser para perder. Eu abro minha palestra do método Venda a Qualquer Mercado, uma palestra poderosa. Se quiser levar ali para a tua indústria, eu pego indicações, tá? Você não pode ser para perder. O jeito antigo, gente, ficou insustentável financeiramente. Não dá mais para ser representante do jeito antigo. Tem um simples café, um bate-papo, aquele... Lembra lá que você... Cara, você sabe o que eu fazia? Tinha um hotel imprudente, que tem até hoje, chama Rota do Pantanal. Antigamente, que não tinha tecnologia, aí eu digo antigamente, coisa de 10 anos, tá, gente? Não estou falando de 30 anos atrás, não. Tecnologia virou moda agora, que está mais pujante, né? O cara fazia um churrasquinho para os representantes na quarta-feira. A gente só comprava cerveja e a bebida. E esse jeito acabou, né? Não dá mais você tomar cerveja na quarta-feira à noite, se você olhar. Não dá mais. É muita demanda de serviço. E como eu corrijo isso? E por que o custo ficou insustentável? Hoje, você chamar o cliente para almoçar, num restaurante mais ou menos, é R$ 200. Depende da cidade que você está, é R$ 500. Depende de onde você leva, dá até R$ 800. Eu sempre faço essa conta. Não é o tema da live aqui, mas eu vou trazer aqui, ó. Se eu gasto R$ 200 no almoço, que não é 200, tá? Dividido por 5% de comissão, eu tenho que vender 4.000 para pagar o almoço. Então, assim, é caro, não está barato. Não está barato. Você imagina assim, tem representante que às vezes não vende 4.000 no dia. Como que você vai pagar um almoço? Então, a tecnologia te traz esses números. Então, vamos aqui, slide da palestra. Quem não viu minha palestra, eu começo assim. Você não pode sair para perder. Porque o jeito antigo ficou insustentável financeiramente. Agora, a regra do jogo é dinheiro, é números. Fechou? Venda inteligência, não preço. Então, assim, para de empurrar a mercadoria para o cliente, porque ele não pode. Proteja o dinheiro do cliente. Por quê? Para você vender mais. Erlô, como que eu protejo o dinheiro do cliente?
falando de sellout, fazendo campanhas. Dorme com esse barulho aí, equipe. Time. Mini consultoria. Comece a falar de um tom mais executivo. Você que é vendedor de campo, você que é executivo de venda, usa o nome consultoria. Dê uma consultoria de 15 minutos para o seu cliente do balcão. Sabe aquele vendedor do balcão que você atende e ele não sabe muita coisa que você sabe? Dá uma consultoria, uma mentoria para ele vender seu produto. Cola lá nele, o que está girando, o que está parado, onde está o dinheiro preso. Entra na sala do comprador com essas informações. Melhor, anota num papel, bate uma foto e sobe no teu agente de IA. Sobe no teu agente de IA antes de entrar na sala do comprador e pergunta assim para o teu agente de IA. Sabe aquele agente de IA que tem teu comportamento, que é o teu clone? Pergunta assim, o balconista me falou isso. Busque dentro do segmento desse cliente soluções para essa... Escreva ali e entra empoderado na reunião. Usa a IA. Resolva o problema do cliente. O cliente não está acostumado com o representante que faz isso. O cliente te percebe. Olha como muda. Vai melhorar aquela sensação da primeira semana do mês. Se você fazer essa pequena correção, você vai vender todo dia. Você não deixa de ser fornecedor e vira sócio da margem dele. Verbalize para ele que você cuida da margem dele. Muda o teu Instagram. Coloca que você é vendedor. Tem até um corte meu de uma palestra que eu falo na palestra. Tinha um monte de pessoa, um monte de vendedor. E eu entrei de terno, cara. E eu não uso terno no dia a dia, né? E eu falei, gente, eu sou vendedor. Eu tenho orgulho de ser vendedor. Tem que falar o orgulho da profissão. Tem que falar por igual. Tem que mandar bem. Então, lá, seja o conselheiro do seu cliente. O conselheiro, ninguém corta. O conselheiro vira a visita esperada. Então, esse slide entra no que eu... A live inteira eu estou para te falar. Esse slide é a entrada para o que eu quero te falar. Representante sem rota, representante sem ponto de venda definido. Para quem não sabe o que é playbook, é o seu método. Representante sem método. O playbook das suas ações, o playbook da sua secretária, o que sua secretária faz quando chega no escritório, o que você faz quando chega no escritório, isso é um playbook. É a regra do jogo, o playbook. Ele vira custo. Tem representante viciado na adrenalina de abrir cliente, cara. O cara mais visita cliente novo do que o cliente ativo. Isso é vício. Sabe o que você está fazendo? Está passando a sua ineficiência administrativa para uma nova conta. Você bate a conta, tira o pedidinho, o cara não te conhece, o pedidinho chega. Aí você vai no outro, abre cliente, abre cliente, abre cliente. Olha o custo disso. Porque você tem preguiça ou não sabe analisar o estoque do cliente, não sabe fazer campanha, não sabe, não tem método. Não sabe fazer, não sabe, me perdoa. E tem mentorado meu que ganha muito dinheiro e não sabe, tá? Só que, irmão, mas você lhe ganha muito dinheiro, para que eu preciso de você? Porque ele não consegue dar o próximo passo. Quantos representantes está faturando 1 milhão por mês? Faz 3 anos. Não consegue faturar 1,5 milhão, porque o jogo está mudando. Esse representante grande que fatura 500, 600, 1.000, tem bastante gente que faz isso, tem bastante, faz tempo, está com 10 clientes. O jogo vai mudar, o jogo está mudando. Atenção! Então é viciado em abrir conta, tem adrenalina em abrir conta, tesão. Chama de tesão. E é péssimo em manter cliente. Por que é péssimo em manter? Porque dá trabalho. Não quer cuidar de estoque e venda, não quer. Não quer entrar para ver a garantia do cliente. Não quer. Mudou. Coloca isso na IA. Voltando na IA. Você gasta só o sapato, combustível, atrás de quem não te conhece, cara. Fica implorando, tirando o chapéu lá para vender. Eu não estou falando que não pode prospectar, tá?
Tanto que no método ARPA, 20% do seu tempo é na prospecção aplicável com estratégia. Não é para você ficar... Eu dei muito treinamento dizendo que a prospecção, antigamente, você tinha que visitar um cliente e rodar o quarteirão para aproveitar e visitar outro. Hoje isso foi por terra. Você tem que visitar o cliente que tem o seu ICP ideal. O seu cliente ideal. Aquele que vai, compensa parar no roteiro e visitar ele, mesmo sem vender. Visitar cliente pequeno é fria. E se você é um vendedor de distribuidor que na sua cabeça só tem cliente pequeno, pega o grande do seu setor. Vou dar um exemplo. Distribuidores que faturam o pedido mínimo de R$300, teoricamente, para o cara da indústria, um pedido de R$300 é pequeno. Mas para o representante de distribuidora, é o pedido mínimo. Então, um pedido de R$4.000, R$3.000 para um vendedor de distribuidora é um pedido grande. Foca nesses caras que pode comprar 3, 4 ou até 10 mil num pedido. Geralmente, um vendedor de distribuidora, a meta máxima é 300 mil. A média ali está em 200 mil. Né? Região menor. É diferente. É diferente o número, não o jeito. O jeito é o mesmo. O método é o mesmo. Regra. Clica aí, olha o método, me acompanha nas mídias sociais, se você que não me conhece. Bora lá. Como resgatar o inativo? Então, foca nisso. Resgata a tua carteira. Abra uma conversa. Ouça o cliente. Mostre o que você evoluiu da última vez que você vendeu para ele, para agora resgatar. Mostre, encara. Ofereça. Ofereça. A internet popularizou uma frase velha, né? Qual que é o produto que vende mais? O que se oferece mais? Aqui eu não estou falando de produto, ofereça você o seu serviço, não é o produto. Representante comercial, o ativo é o cliente. Nós somos especialistas em relacionamento. Retorna ali no seu cliente, cara. E faça nutrição. Nutrição como? Que eu vou falar agora nos próximos slides, como você vai fazer as nutrições com bote de IA. O cliente inativo não te largou. Você largou ele antes. Você perdeu e sumiu. Você vive naquela máquina adrenalina de abrir cliente novo. Insista no cliente que você perdeu. Encara. Porque a indústria vai vender, viu, gente? O cliente não morreu, não, viu? Tem muito cliente aí que você perdeu. Talvez perdeu para o teu próprio colega da tua pasta. O Wilton trouxe uma pergunta aqui. Ele disse, mas abrir clientes é sobreviver em um mundo que está mudando. Você concorda? Wilton, obrigado pela conversa. Eu concordo com estratégia. Eu falei aqui que é necessário a gente melhorar as estratégias. Visitar cliente à toa não vai sobreviver, vai gastar dinheiro e vai piorar. O cliente estratégico tem que ser visitado. É aquele cara que vai fazer a diferença na tua carteira. E não só engordar a sua carteira. Ou seja, você tem os clientes ativos. Se você focar nos ativos, vender mais para o mesmo, com estratégia, com técnica, com método, eu vou mostrar um slide que vai representar isso de uma maneira bem simples. É melhor do que ficar batendo lata e só crescer carteira. Você tem que crescer o faturamento da carteira. Quem vai explodir o faturamento é o cliente mais parrudo. Aí sim merece energia de prospecção. Eu sei que está contradizendo o que a indústria te pede. A indústria pede capilaridade. E está certo. Porém, capilaridade, para quem não te merece, é perder dinheiro. Fica a dica. Usa a cadência de 12 toques. Cara, isso aqui, eu falei dos follow-ups, né? Mandei uma proposta. Primeiro e segundo toque. Fala do valor da proposta. Não estou falando valor monetário. O que você entrega. Terceiro, quarto toque. Perguntas. Faça perguntas para quebrar a objeção. Depois do quinto toque, mostra a prova social do que tua proposta entrega. E no pior,
proponha, negocie. Isso aqui nada mais é, eu trouxe o método SPIN empacotado com outras linguagens. Situação, implicação, problema e necessidade. Então, assim, faça pontos de contato. É isso que eu estou querendo dizer. Sai dessa. Aí que eu quero chegar. Mas você acabou de falar que teu amigo tem 200 clientes. Como ele vai fazer o ponto de contato? Com IA, com CRM, com estratégia, com método. Clica aí, compra o ARPACore. Clica aí, compra o Hotmart. O que não dá é trabalhar sem método. 92% já desistiram antes do 5º contato. Você se vê dessa maneira? Às vezes você tem aquele monte de cliente para ligar, você vai eliminando, conforme vai entrando o pedido, você acha que você bateu tua meta, tá tudo bem. Imagina quando você pode vender com isso organizado. A venda morre e a venda acontece. Então ela morre se você não fazer o contato. Cara, faz um teste amanhã. Começa a fazer pelo menos 5 contatos. Não abandona o cliente. Não abandona o cliente. Vai ligando. Tem representante. O e-book que vocês baixaram aí fala sobre isso. A crença do vendedor não incomodar o cliente. Isso é crença. Quer vender mais? Toca o cliente. Ó, toca. Liga, manda mensagem, manda e-mail. E-mail funciona, viu, gente? Mentira que o vendedor, que o cliente não vê e-mail. Ele não vê o teu e-mail. Porque talvez o assunto não interessa. É lógico que ele vê e-mail. Todo empresário vê e-mail. Então, sai dessa. Manda lá. Quer fazer um teste? Quer testar se ele vê e-mail? Manda um preço errado por e-mail para ele. Manda aí um preço errado. Vai lá, você vende um produto por 100, fala lá, promoção, R$ 45. Faz um teste. Vê se você não lê e-mail. Fica na crença, gente. Nós estamos no Brasil. No Brasil tem lugar que não tem nem saneamento básico. Ainda funciona a venda por barco. Pelo amor de Deus, mano. Regra de ouro, falando do método. 60% dos ativos garante seu sellout. 20% dos ativos garanta o seu complemento de receita. E 20% nos caras foda, você vai explodir. É regra de ouro. Regra simples. Isso aqui é só fazer e ver acontecer. É igual a lei da atração. Você não acredita na declaração de propósito da vida perfeita? Faz um teste. Escreve aí. Eu, Erlon Amaral, tenho em meu poder a quantia de vendas tal. E repete isso todo dia. Se você não acredita, só faz um teste para ver como tua vida melhora. Testa a regra de ouro e vê se tua venda não vai subir. Então, amanhã, gente, pratica a regra do... Faz 2 tarefas para amanhã, promete aí, ó. Regra de ouro e declaração do propósito. Digita aí na internet. Declaração do propósito da vida perfeita, de Napoleão Hill. Quem não leu, vai atrás. 3 movimentos da recorrência eterna. Então, o método ele entrega o seguinte: agenda, reunião, parceiro, alta performance, rumo à recorrência eterna. Então, no final do curso, a promessa é a recorrência eterna. Hoje eu vivo de recorrência eterna, graças a Deus. Só que eu fico arrumando confusão, né? Agora vai fazer fusão, vender mais. Eu arrumo confusão, né? Entrei no Lions Club agora, virei secretário, minha mulher está muito brava. Virei diretor do Centro Estoril, que é uma empresa, que é uma creche, projeto social, então eu fico arrumando confusão, né? Então minha mulher está brava comigo, mas a recorrência funciona. Então, qual que é os pilares da recorrência eterna? Sustentar o ativo, resgatar o inativo e prospectar com régua, que é subir a régua de prospecção. Beleza, pessoal? Faz esses 3 movimentos que você vai ganhar muito dinheiro. Uma recorrência eterna. Vamos falar agora dos números? Taxa de positivação. Olha como é esse número. Presta atenção. Aqui eu peço para você pegar papel e caneta. Aqui é importante. Ó. Taxa de positivação, geralmente, de representantes,
acham que bateu a meta com 20% a 30% da carteira comprando. E esquece que 70% fica no inativo. Se você não bate, se você bate meta espremendo 20% da carteira, se os outros 80% da carteira comprasse pelo método que eu estou propondo, quanto você ia vender? Sem prospectar. Vou repetir. Se você bate meta espremendo 20% da tua carteira, ou seja, positivando 20% da sua carteira, que o representante sem método não consegue. Se você tem 100 clientes, você não vende para 100 clientes todo mês. Você não vende. Eu aposto qualquer dinheiro aqui. Você não vende. Se você for foda, você vai vender para 60%. Se você for normal, é 20%. Se você for medíocre, é 8%. E às vezes você bate a meta com 8% de conversão. Eu estou chamando de medíocre na conversão, não no dinheiro. Agora eu vou piorar. Guardou esse número? Taxa de positivação. Geralmente é 20%. Você perde 80%. Olha esse dado. A cadência da matemática. Qual que é o resultado disso? Se você tem oportunidades versus conversão versus ticket médio dividido pelo ciclo da venda, se você não tem CRM, você não sabe nem o que é isso. Ou às vezes você nunca ouviu falar disso. Bate a foto aqui, sobe na tua IA que ela vai te explicar mais em detalhe. Mas eu vou te ajudar e vou explicar ali para você. Então, se você... Olha, vamos voltar aqui, ó. Oportunidades versus conversão versus ticket médio. Dividido pelo ciclo dos contatos, que você deveria fazer 12 ciclos de ligação, ou visita, ou mensagem, você arrebentaria sua meta. Você seria o melhor vendedor da empresa que você trabalha. Só que a maioria para no primeiro contato. Lembra lá dos números? E olha como fica isso nos números. Vamos na matemática da ilusão? Você é iludido. Já viu um vendedor iludido? E o tema da live, primeiro mês desesperado, primeiro dia do mês? Vamos fazer uma analogia que é a maioria, tá? Eu fui pela maioria. Se você tem 50 clientes na sua carteira, eu estou falando do ativo agora, tá? Seu ticket médio é 10 mil reais. Grava o número. 50 clientes, seu ticket médio é 10 mil reais. Só que você está faturando 150 mil. Você já passou por isso? Você tem 50 clientes, o seu ticket médio é 10 mil, você deveria faturar quanto? 500 mil. Só que você está faturando só 150, você entra naquele ciclo que você não sabe. Você positiva só 20% da sua carteira. Ou seja, você vende só para 15 clientes todo mês. Quem está assim? Escreve aí no comentário. Quantos de vocês estão assim? Será que vocês não estão assim? Já fizeram essa conta? Olha o rombo. Você deixa na mesa 350 mil. Só que o bobinho, o representante estrelão, o bonitão, ele acha que ele deixou de vender. Não, filho. O concorrente vendeu, porque o cliente está vivo, tá? Quem aqui tem um monte de pasta, chega no cliente e não consegue ofertar tudo, vende a mesma pasta? Você sabia que dá para vender todas as pastas para o cliente? Com estratégia, com nutrição, com agente de IA. Vamos lá, eu vou acabar o raciocínio. Você tem um rombo de 350 mil. É óbvio que não dá para você vender para 50 clientes todo mês. Mas vamos fazer a conta da conversão? Lembra lá, se você converte 20% de 500 mil, você deixa 350 mil na mesa. Olha o outro slide, que vai clarear a tua cabeça. O fim do improviso. Porque você perdeu 35 clientes. 44% dos vendedores existe no primeiro contato. 80% das vendas sai depois do quinto follow-up. Estou repetindo. Ou seja, se você tivesse uma cadência de 35 clientes inativos, sem abrir nenhuma outra conta,
Ou você faturaria 300 ou 400, que você positivaria mais de 50% na carteira. Então, você não positiva, é um momento de reflexão. Você não positiva porque você não nutre a carteira. É impossível um vendedor sozinho nutrir 200 clientes. Já é quase impossível 50. Você trabalha com lista de transmissão. Lista de transmissão, você não sabe se o cliente viu. Você não sabe, você não tem dados. Quer vender muito? Parametriza. Mas, resumindo, se você nutrir mais os pontos de contato, você vai positivar mais, sem abrir um único cliente. Às vezes, a meta não é batida pela taxa de conversão. Volta aqui no slide, ó. Se você positivasse, em vez de 15, 30, você venderia 300 mil. E 30 clientes de 50, nós estamos falando de 60% de positivação. É possível fazer 60% na mesma carteira. Só que você não faz, você não sabe fazer isso. Admita, você não sabe. Carteira sem régua. Então, assim, ó, mesma atenção para o cliente que compra e do que não compra. Mesma atenção para o cliente pequeno e para o cliente grande. Energia no lugar errado. Deixa dinheiro na mesa. Quem não mede, trabalha no escuro. Então, se você não sabe fazer taxa de conversão, ou você sabe e não tem dados. Então, sim, você precisa ter uma automação, um CRM, o método. Vai ver o método. No método, para vocês terem uma ideia, a gente ensina a fazer tudo isso pelo Excel. Claro, se você comprar o CRM dentro do método, você vai explodir. Mas dá para fazer pelo Excel, sem gastar um tostão. Beleza? Tratar todo cliente igual, frase deflagradora, é desperdiçar energia. Seja a visita esperada. Recorrência nasce quando você prevê a próxima compra do cliente, antes dele saber se precisa. O que é isso? Quando você tem uma estrutura organizada no escritório, último preço, mix de produto, sabe fazer a reunião, sabe se comportar, você já faz a previsibilidade do mês do cliente. Você já sabe quanto vai vender para ele. E isso não é exato, mas é assertivo em 70%. Então, quando você faz o planejamento, você já viu aí o teu patrão, o dono da indústria, ele faz reunião de plano toda primeira semana do mês? A maioria dos distribuidores faz reunião de plano. O que ele faz? A previsibilidade. Por que você não tem previsibilidade? Você depende do software da indústria, está tudo na indústria. Se eu falar para você, me manda a tua carteira, você não tem. Porque você não consegue baixar do software da indústria da distribuidora uma lista de clientes. Você não tem clientes. Cara, se você não sabe quem é teu cliente, como você vende, cara? Você entendeu como é poderoso ter métrica? Você entendeu como ter um método? Não é, cara, o método hoje é igual ter ar-condicionado no interior de São Paulo. Você tem que ter um ar-condicionado, cara. Você mora em Cuiabá, você tem que ter um ar-condicionado, pelo amor de Deus. Você não vive. Hoje, o vendedor que vive sem método, a indústria está mandando embora. E está mandando embora. Ou está dividindo região. Você foi impactado por perca de região? Porque sua capilaridade baixou. O teu gerente vê essas taxas. Ou seja, seu trabalho não é empurrar produto, é garantir sellout. Como que você garante o sellout do cliente se você não sabe analisar o estoque dele? Como que você dá treinamento para o seu cliente? Como você vai ser consultor do seu cliente se você tem que visitar 40 clientes por dia? Como? Representante de distribuidora chega a visitar 30 clientes por dia. Que jeito que o coitado vai dar um treinamento? Como? Quer explodir a venda? Sistematiza. Faz igual eu lá. Manda 70 fax por sexta-feira. Uma analogia aqui. Nutre. Estou falando de nutrição. Nutrição com cadência. Tem um jeito. Eu ensino um método de como vender por conversas. A palavra correta, pela dor.
Tudo tem técnica, gente. O funil de vendas é uma técnica. Tem uma diferença entre CRM e pipeline, é diferente. O método traz isso. O ponto de contato comigo, Miriam, você compra o método, na aula comigo, eu sistematizo o teu escritório. É poderoso. Eu repito, estou indo para Dallas falar disso. Inclusive, eu vou dar uma live em Portugal online, dia 17 agora. CRM. Todo mundo nesse rolê, cara. Recorrência eterna foi o nosso coração da noite aqui. Tudo que a gente falou tem um nome quando vira sistema. Carteira organizada pelo perfil ideal, pelo histórico e pelo real potencial que esse cliente tem com você. Porque perder tempo com um cliente que não te dá dinheiro, às vezes o grande não dá dinheiro também não, viu? Você não tem aquele cara grande que te compra pouco e você fica no sonho que ele vai te comprar? Pois é. E se você é representante que está começando agora e não tem o método, piorou. Porque o velho ainda tem o relacionamento. O cara de 30 anos, 20 anos, 15 anos, ele vem da liagem antiga, do porta a porta. Você não. Está começando agora, o custo está caro. Tem nem dinheiro para começar. Como que vai começar? Com um método, com estratégia. Essa robotização de IA é mais barato que uma noite de hotel bom. Só para vocês entenderem, tá? Não é caro, não, viu? Eu estou falando de alta performance. Se comprar ali o CRM básico, né, Lucas? É 100 cruzeiros por mês. Né? Não estou nem falando de. E eu não quero vender CRM para você, não, tá? Estou trazendo aqui, destravando tua mente. Beleza? A diferença, entrar para rezar, para caça aparecer, ou já saber o que você vai caçar e colher. Isso é recorrência eterna. É poderoso. Esse nome aí foi criado do meu método. Então, o método tem algumas frases autorais. Recorrência eterna, rota lucrativa, seja a visita esperada, faça a reunião agradável, seja o parceiro estratégico. Isso aí faz parte do método e é poderoso. Sabe por que você desiste no segundo follow-up? Vamos trazer ciência aqui. Seu cérebro não foi feito para lembrar de 50 clientes ao mesmo tempo. É neurociência, cara. Você precisa de um CRM. Quem tem CRM, 65% bate meta. Já trouxe esse dado. Aqui só lembrei da neurociência. CRM não é trabalhar mais, é seu cérebro, a sua amígdala pulando de necessidade de CT. Você já fez aquele exercício? Quem acompanha aí gestão de tempo, quando você pega no domingo, descarrega tua agenda numa agenda, você dorme melhor no domingo e acorda melhor na segunda, e a sua produtividade da semana, se você cumprir 70% do planejamento, você está melhor que a maioria dos brasileiros. Isso é real, porque é neurociência. Quando o cérebro descarrega, ele pensa outra coisa. Nós, vendedores, temos que pensar em vendas e não em lembrar de ligar para o cliente. O CRM traz isso. O improviso acabou. E ela não corrige processo ruim. Ela só escala o caos. Também clonar você, gastar lá 4 pau para fazer um agente de IA, 5 mil, 10 mil, implantar o CRM foda, e você não sabe o método, você vai escalar o caos. Porque a IA, ela só te amplifica. Se você não tem letramento de IA para falar com o robô, ele amplifica o caos. Se o seu CRM, o seu setup for ruim, você amplifica o caos. Presta atenção. Primeiro você instala o método, depois a ferramenta. Isso é para qualquer coisa, não estou falando do Hernan Amaral, não. Qualquer coisa. Primeiro muda a cabeça, muda o comportamento, cria um método.
Sabe o que eu acho interessante, senhores? O cara vai montar uma empresa, ele vai montar um bar. Ele vê o ponto, ele compra os produtos, ele faz a precificação, ele faz o marketing para depois abrir. E lá é representante de comércio do nada, com uma pastinha debaixo do braço, um catálogo. Como você quer ganhar 50, 60 mil por mês? Como? Hoje eu falei uma frase para um associado nosso, que aqui no escritório a gente não chama de preposto, tudo sócio. Falei uma frase que como você quer vender 1 milhão se você nunca vendeu 1 milhão? Já parou para pensar nisso? Você nunca vendeu um pedido de 1 milhão ou nunca vendeu 1 milhão no mês. Está longe para você. Você não vai chegar lá sem método. Você não vai. Mas eu já vendo 1 milhão. Eu vou te dar um chute bem poderoso para 2 clientes. Você não faz tudo isso que eu falei. Se você fizesse, você vendia 2. Não vendia 1, não. Não dá para escalar números sem método. Não dá para ter inteligência de IA, CRM automatizado, OpenAI ligado no Meta, o Instagram ligado no robô, se você não tem o conceito que isso vira um caos se você não sabe trabalhar. Você não tem funcionário? Quem tem funcionário já viu essa situação? Eu tenho um funcionário, mas eu não sei lidar com funcionário. Ele faz o que quer? O dono do negócio tem que saber, pelo menos, o método do seu escritório. Tudo que eu falei de uma forma resumida. 57%, dorme que você não liga. 57% da nossa espécie como vendedor não entrega a meta. Pesquisa aí. Quer uma dica? Vai no Gemini, vai em pesquisa aprofundada e pesquisa quantos representantes comerciais não bateram a meta em 2025. 57,31%. Mas bateu, naquela analogia, vendeu 200 mil de uma carteira que poderia vender 500 e está tudo bem. Ele vende 200 mil, com 5% ele ganha 10 pau. Quantos não são assim? Ou ele vende 400 mil e ganha 20 mil. Poderia ganhar 60. O dinheiro está em casa, ele não vê. Aí ele pega mais pasta, mais pasta, mais pasta. Síndrome do herói. Ele vai, abre mais cliente. Ele aí volta lá para não virar repetitivo. Oi, filha, configura aqui meu Instagram. Não sabe configurar o Instagram. Não sabe gravar um vídeo, fazer um. Porra, mano. Aí não bate meta. Beleza? Eu já vou indo para o encerramento aqui, que eu gosto de falar, né? E tem bastante conteúdo. É isso. Método IA CRM é o seu novo rolê. Beleza? Agente de IA que faz o follow-up para você. Software que prioriza a sua rota. CRM integrado na conversa. Terceiriza a memória que te dá previsibilidade.